Meditação para o dia. A Bíblia diz no Salmo 121, no versículo 6: De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Vamos pensar sobre o sol. Para os pastores que cuidavam de ovelhas, do gado, o sol, e a gente sabe que o sol num clima desértico é um sol causticante, é um sol que traz sofrimento, que traz dor. A agonia para os pastores e para os animais é muito grande num clima desértico. Só que o Salmo, retratando a experiência dos pastores cuidando das ovelhas, ele está dizendo, olha, o Senhor te guardará. E essa proteção de Deus, ela se estende até mesmo acerca dos fenômenos da natureza, porque está dizendo assim, de dia não te molestará o sol. Então a gente sabe que no deserto o dia é muito quente, o sol é muito quente, normalmente não há brisa, não há árvores para melhorar o ar ou para ter um abrigo, não tem. Só que esse texto, ele vai fazer intertextualidade com o texto que descreve a peregrinação do povo de Israel quando saíram do Egito em direção a Canaã, e durante o tempo que eles peregrinaram no deserto, a Bíblia nos fala que Deus, durante o dia, ele era uma nuvem. E veja só que quando nós estamos no sol, sentindo calor, e aquele calor nos perturbando, quando vem uma nuvem e cobre o sol, aquele é um refrigério para a nossa alma. Então, veja só o que acontecia ao povo de Israel. A Bíblia então nos conta que em Israel havia sempre, constantemente, durante o dia, uma nuvem sobre eles, e essa nuvem cobria o sol e trazia refrigério para aquelas pessoas, de forma que a Bíblia está dizendo, de dia não te molestará o sol. Agora, nós não nos referimos apenas a fenômenos da natureza. Vamos também nos referir a todos os perigos relacionados ao dia, relacionado ao que pode acontecer durante o dia. Então, quando a Bíblia diz que o sol não nos molestará, quer dizer então que durante o período diurno em que a luz solar, ele disse, olha, nesse período não seremos molestados, porque o Senhor é quem nos guarda. Então, nós precisamos ter essa confiança, precisamos ter essa certeza e não viver assombrados com medo, porque o medo é um dos piores sofrimentos, é um dos piores sentimentos que alguém pode ter. E o medo, ele se associa, na maioria das vezes, à ausência de fé. Porque, veja só, que a coragem, a coragem não é o oposto do medo, não é? O oposto do medo é fé. É confiança, ou seja, é a fé que vai lançar fora o medo. Então nós precisamos crer, precisamos acreditar que mesmo sendo um deserto, mesmo sendo um lugar que naturalmente aflige as pessoas, nós temos um Deus que diz, que declara que Ele vai cuidar de nós, de maneira que os perigos do dia não vão nos molestar. Quer dizer que nós precisamos ter essa certeza, essa confiança em Deus, um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que essa verdade ela seja precisa em nossas vidas. Mas eu sempre falo que esse cuidar de Deus, essa certeza da proteção divina, isso não pode vir acompanhado de descuido, de negligência, de imprudência. Não podemos, nós temos que confiar no Senhor, porque Ele disse, olha, esforça-te que eu te ajudarei. Deus sempre está trazendo essa ideia de que cada um vai fazer uma parte, nós somos parceiros de Deus. Veja só que quando Moisés determinou pela ordem de Deus a abertura do Mar Vermelho, Deus falou assim, Moisés, por que clamas a mim? Manda o povo que marche, ou seja, levanta o seu cajado, Moisés, e ordena a esse mar que vai soprar um vento durante toda a noite, vai empurrar o mar. E foi exatamente o que aconteceu na experiência de Moisés. E eu gosto de lembrar isso, que a Bíblia fala que aquele vento soprou a noite inteira. Não é como aparece em Hollywood, não é que o mar se abriu de forma fantástica imediatamente. Não. A Bíblia diz que o vento soprou durante toda a noite. E aí, sabe o que acontece? Eu fico pensando em Moisés. Eu fico pensando em Moisés a noite inteira,
né? Ali, ou seja, o milagre acontecendo e Moisés sustentando aquilo com a sua palavra de fé, com o seu cajado na mão estendido e o vento soprando. Então foi uma experiência que aconteceu durante a noite. Ou seja, havia a participação ativa de Moisés para que o milagre acontecesse. Não que Deus dependa do ser humano, mas Deus quer ter parceria com o ser humano para que o milagre aconteça. Por isso, então, a Bíblia diz: de dia não te molestará o sol, porque o Senhor é aquela nuvem que estará nos cobrindo o sol, para que ele não nos moleste, para que não nos faça mal. Aplique isso em sua vida, em todos os segmentos. Aplique isso na sua experiência do dia a dia, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. E Deus quer cuidar de nós. Veja só que a relação de Deus conosco é do pastor para com a ovelha. Assim como o pastor protege, Davi mesmo o pastor, lutava com o leão, lutava com o urso. Ele disse: olha, eu protejo as minhas ovelhas. Imagine então, se um homem tem esse sentimento em relação aos animais, imagine a relação, o sentimento de Deus em relação a nós. O quanto Deus quer proteger a sua vida, o quanto Deus quer proteger você, o quanto Deus quer nos proteger. Então, nós precisamos também querer ser protegidos por Deus. Mas não é uma relação de: ó Deus, me protege aí que eu estou indo. Não. Submeta-se a Ele, à vontade dEle. E a nuvem de Deus estará sobre você. Ainda que você atravesse o deserto, a nuvem de Deus estará sobre você. É o que diz a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, são muitas, ó Deus, as adversidades que vêm sobre nós, ó Deus, ao longo do dia. Senhor Deus, o sol, Pai, e tudo aquilo, ó Deus, que pode ser representado no sol, as dificuldades, Pai, os conflitos. Tantas vezes, ó Deus, nós ficamos de cabeça quente, Pai. Sim, ó Deus, porque o sol esquenta a nossa cabeça, ó Deus, e os problemas, as dificuldades, as adversidades vêm, Pai, esquentam a nossa cabeça, Senhor. Ó Deus, mas está escrito na sua palavra, ó Deus, que de dia o sol não vai nos molestar. Então, Pai, ajuda essa pessoa que está, ó Deus, de cabeça quente, Senhor, que está angustiado, ó Deus, que está desesperado, que está aflito, Pai amado, que está impaciente, ó Deus, que se sente sem saída, ó Deus, como se estivesse num deserto, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Tu és o refrigério para nossa alma, Senhor. Tu és, ó Deus, o refrigério, ó Deus, para nossa mente, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, ó Deus. Então eu te imploro, em nome de Jesus, ó Deus, Tu és o refrigério. Seja o refrigério, Pai, para essa pessoa que agora clama ao Senhor. Oh Deus, refrigera a nossa alma, refrigera a nossa mente, Pai, para que não fiquemos de cabeça quente, preocupados, angustiados, agoniados. Mas ajuda-nos, ó Pai, a descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é sombra, ó Deus, no maior sol, que o Senhor é sombra no deserto, que o Senhor é a nuvem que nos cobre, que nos protege e dá refrigério às nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos o Teu refrigério e ajuda-nos, ó Deus, a descansar no Senhor, sabendo que a Sua nuvem virá sobre nós, para a glória do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças